Eu gostaria de fazer primeiro agradecer a participação de todas, foi um evento extremamente bom aqui para a gente do IPP. E gostaria de perguntar para a doutora Valéria, numa das suas últimas transparências, você coloca que, sabendo-se de alguma coisa, denuncie. Tem casos, eu moro num condomínio, e eu não vejo, eu não presencio, mas eu ouço o que se deve fazer num momento desse. E sempre a gente fica na dúvida, como agir, porque existe o caso de violência, existe o assédio, e você nota que depois a pessoa está extremamente deprimida e submissa. Como que a gente age nesse momento? Inicialmente, obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é a maior inquietação, né? O que eu, cidadã, pessoa, cidadão, o que eu posso fazer? Até porque vários casos foram noticiados na mídia, por exemplo, exatamente isso, de pessoas que foram agredidas por muito tempo, né, e não sobreviveram. Esse último de uma mulher que foi agredida, ela sobreviveu graças à intervenção do porteiro. O que eu faço se uma pessoa está sendo agredida? Se a agressão está acontecendo, liga para a polícia, 190. Né? Pega o telefone e liga para a polícia. A pessoa está sendo agredida, liga para a polícia, tem que ligar para a polícia. Ou liga para o síndico, se é um condomínio, liga para o síndico, para o porteiro e pede que ele acione a polícia. Esse é o procedimento. Se a agressão já aconteceu, né, eu sei que uma mulher é agredida no meu condomínio, essa agressão já aconteceu. Central 180, que existe um serviço da Presidência da República para serviço anônimo de registro de violência contra a mulher. Você passa todas as informações, isso é encaminhado para as delegacias de polícia para apuração do Ministério Público. Então, está acontecendo, polícia ou síndico, já aconteceu, ligação anônima para Central 180. Meu nome é Priscila, eu queria perguntar, falar sobre violência institucional. Tiveram 2 casos que ocorreram. O primeiro, bastante famoso, na Argentina, daquela menina de 11 anos, que foi estuprada pelo avô, engravidou, sofreu uma série de violências institucionais, né? Além da violência em si, da violação em si. Essa menina foi submetida a uma cesariana contra enfim, a mãe solicitou que fosse feito o aborto. Essa menina, embora na Argentina, nesses casos a lei permita o aborto, a instituição, a sociedade, por assim dizer, não permitiu que esse aborto fosse feito, né? De alguma forma a corporação médica se negou a fazer, e passou o tempo, essa menina foi submetida a uma cesárea sem consentimento da família. Enfim, os juízes não deram ganho de causa para ela quando foi solicitado, demoraram, enfim. Ela sofreu uma série de violências institucionais além daquela violência em si. E em Portugal, no 8 de março, as mulheres pararam, além da tradicional manifestação do 8 de março, as mulheres pararam principalmente muito revoltadas com um juiz do Porto que estava proferindo, enfim, estava, como é que se diz, Valéria? Estava... Estava dando ganho de causa. Quando ele faz a... Eu vi essa notícia do juiz do Porto. Isso.
Não, mas quando ele dá a sentença, pronto, lembrei. Quando ele proferia a sentença em casos de violência doméstica, ele julgava a vítima e ainda falava um pedaço da Bíblia. Ele pautava a decisão dele conforme os escritos da Bíblia. E aí, enfim, a mulher sofreu uma violência doméstica, aí chegava, sofreu uma nova violência institucional. Então, assim, para todas que quiserem, não é só para a Valéria, enfim, mas todas que quiserem falar sobre isso, eu acho que também é algo que as mulheres são obrigadas a passar, além da própria violência em si. Olha, esse caso que você está, esses 2 casos que você está contando, no Brasil a situação é muito pior. Porque você sabe perfeitamente que em casos de estupro hoje, embora a lei permita que haja a interrupção da gravidez, na verdade, se a pessoa, dependendo do hospital aonde ela vá, ela realmente não vai conseguir fazer essa interrupção. Mas você sabe também que se ela for no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, ou no Pérola Byton, ela vai conseguir fazer isso. Basta ter as condições específicas que provem que aquilo lá é resultado de um estupro. Aliás, aproveitando que estou falando aqui, eu acho muito importante, nos casos de violência sexual, as meninas e os rapazes saberem o que devem fazer. Porque, de modo geral, o que eu tenho observado é que as meninas não sabem que elas têm que procurar imediatamente um serviço médico. Por quê? Não é só que ela pode engravidar, ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível, ela pode ficar com AIDS. E existem 72 horas, que é o tempo limite para ela tomar as precauções. Agora eu não sei mais se são 72 horas, porque parece que ficou um pouco mais elástico. Mas de qualquer modo, tem que procurar um serviço médico para tomar providências. E esses 2 aqui, no caso de São Paulo, mas no interior também já existem outros, em Campinas, por exemplo, já existem outros hospitais onde esse serviço é muito bem feito. No segundo caso que você citou, de um juiz que tem esse tipo de comportamento, infelizmente, todos os casos que eu estudei aqui no Brasil, todos não, mas uma boa quantidade de casos que eu estudei aqui no Brasil, realmente os juízes dão ganho de causa para o homem e não para a mulher. Eu tenho um livro que se chama Direitos Humanos, Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos, onde você vê, é isso que acontece. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é denunciar esses juízes que têm uma mentalidade patriarcal, né? Eles realmente ainda estão vivendo no século XIX, antes de todas as mudanças da lei. Eu não vejo, a não ser uma grande conciliação que se faça com aqueles juízes que são pelos direitos humanos das mulheres. Esses, sim, eles conseguem trabalhar toda essa questão, tanto no aborto quanto no caso dos direitos dessas mulheres. Eu gostaria de falar, tem algumas coisas que eu quero falar nesse contexto. Eu acho que um dos contextos mais importantes aqui é não confundir religião com o processo. Porque na hora que você pensa em religião, você está especificamente ligando a uma religião. Então, isso tem que ser algo que tem que ser, nós precisamos passar a desvincular, porque nós não podemos demonizar generalizadamente coisas que são completamente diferentes. Então, tem muitas religiões que admitem aborto, que não só aceitam, como aprovam. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa mais bem divulgada entre as mulheres, para que não se use isso do ponto de vista
específico de um grupo X. A gente tem que ter muito claro isso. Segundo, eu acho que no caso, e aí eu nunca uso a palavra eu acho, porque em ciência a gente não costuma usar. Mas hoje eu vou usar porque eu estou dando a minha opinião pessoal sem grande embasamento. Certamente, nós temos alguns canais que nós podemos utilizar mais. E eu acho que um desses canais é a SBPC. Eu acho que na SBPC nós já usamos esses canais na época do aborto. E usamos de uma forma, não sei se foi efetivo, mas foi parcialmente efetivo. Eu acho que agora, na forma de violência da mulher, da forma como eu estou vendo hoje, eu não vejo por que isso não passar a ter alguns seminários nas reuniões anuais. Isso vai ter algum resultado prático? Eu vou dizer para vocês, não é coisa que vai alavancar, mas isso serve de uma alavanca de longo prazo. Então, se nós usarmos as sociedades científicas, as sociedades acadêmicas que nós temos para aumentar o grau de denúncia, eu acho que nós podemos aumentar, porque isso fica muito restrito num determinado nicho. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. A outra coisa que eu acho que é importante é lembrar que a vida, quando começa, existe uma coisa chamada epigenética, que eu não sei quantos de vocês estão acostumados a entender o que quer dizer epigenética. Não existe mais o conceito que herança genética é dada através do DNA. Esse é um conceito do século XX. No século XXI, nós já temos dados suficientes e já existe o conceito que, além da herança genética básica, que é só poucos genes, a herança genética comportamental é passada através do que nós chamamos de epigenética, que são conjuntos de genes que são ligados ou desligados hereditariamente. E que não vem do pai, não vem da mãe, não vem de algo que é basal, mas também une determinados sofrimentos fetais e que podem ser passados na forma de herança. Então, isso eu acho que é um conceito científico, teoria científica. Ciência se faz por teoria, ciência, não existe verdade científica. Mas existe uma teoria que eu acho que precisa começar a andar também nesse mundo, para assim entender que se houve um estupro, se houve um abuso, nós estamos passando para o feto, passando para uma descendência, uma informação gênica importante que deve ser discutida. Então, eu estou falando em tese, eu não sou especialista no assunto, mas em tese isso acontece e tem que começar a ver a junção das duas pontas. Tá? Acho que tem vários aspectos para a gente tratar aqui, né, para encerrar essa questão. Bom, primeiro, a questão da religião, acho muito bem mencionada. Nós, como autoridades públicas, promotores, juízes, até médicos que trabalham no sistema de saúde, são servidores públicos, não podemos agir movidos por nenhum sentimento ou motivo pessoal, seja religião ou qualquer concepção pessoal. Isso é falta funcional passível de punição. Então, quando nós passamos o concurso, nós temos uma escolinha, nós somos orientados de que, a partir daquele momento, as nossas concepções pessoais ficam porta adentro e não porta afora. Então, se isso constar de uma sentença, de uma manifestação nossa, isso é passível de punição. Então, você não pode deixar de atuar ou atuar movido por uma concepção pessoal. O que fazer se vocês se depararem e ficarem sabendo que isso aconteceu? Existem as corregedorias dos órgãos, e além disso, existem dois grandes órgãos correcionais, para os juízes do CNJ, do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. E dentro de cada órgão do serviço público existem as ouvidorias, tá? Existe também aquela central 80, que também serve para reclamação de tudo. Pode ser mandado também para lá. Oi. No 8 de março, em Campinas, teve um relato de uma pessoa que presenciou uma mulher sendo agredida. Chamou a polícia. A polícia veio e, em vez de proteger a mulher que foi agredida, ela agrediu essa mulher. Então, você pergunta,
você chama de novo 190 e denuncia essa agressão por parte de quem deveria vir proteger. Quer dizer, como que fica numa situação dessa? Em que você chama a polícia para tratar de um assunto de agressão e ele chega chamando a mulher de vagabunda, falando de novo você, de novo, aprontando, e ela foi expulsa da casa por conta do marido que estava bêbado. Nós estamos, o que fazer então? Acontece uma delegacia, tem que ou registra de alguma forma quem é aquela pessoa, ou vai até uma delegacia de polícia e faz a reclamação, até uma corregedoria da polícia militar, né, para registrar isso, ou sentar 180 para registrar. É muito importante registrar a reclamação em relação àquele profissional. Por quê? Ah, mas eu não quero me identificar. Faz para sentar 180, porque, como diz, uma andorinha não faz verão, mas de repente chegam 20, 30 reclamações anônimas em relação àquele policial. Isso vai chamar a atenção da corregedoria, vai gerar uma punição, uma investigação, isso é importante registrar. Mas vocês veem que a gente está falando de um conjunto, a gente está falando de muitos fatos que na verdade remetem a uma mesma coisa. Qual é essa coisa? A desconsideração da mulher. Na verdade, nós mulheres ainda vivemos num mundo que nos desconsidera, de uma forma geral. Seja uma menina porque ela ficou grávida, seja uma mulher porque ela não tem credibilidade. Qual era o outro caso que você falou? De uma mulher que é juíza. Porque assim, se a mulher sai um pouquinho do script, da forminha programada, né? Sai da cartilha. Se você anda na cartilhinha certa, tudo bem. Sai um pouquinho da cartilha, você entre aspas, a vagabunda, você é isso, você é aquilo. Então, nós ainda vivemos num mundo que revitimiza. O que é revitimização? Existem estudos de vitimologia. Era uma parte da criminologia, hoje é uma ciência específica, que é estudar a vítima. O que é revitimizar? É tornar a vítima duas vezes. E as mulheres nos dizem o seguinte, que elas sofrem tanto mais pela forma como elas são tratadas dessa segunda vez, às vezes mais do que em relação ao fato, isso não termina nunca. Elas são julgadas e julgadas e julgadas. E essa revitimização acontece tanto por autoridades como pela sociedade. Essa é a parte mais difícil como funcionário. É mais fácil a gente mudar a lei, é mais fácil a gente punir policial, do que transformar pessoas. Mas o que a gente está fazendo hoje? A gente está transformando mentalidades, a gente está transformando pessoas, a gente está plantando a semente. Né? Eu não sei se a gente transforma essa geração, mas a gente vai transformando a seguinte. Já melhorou, né? Mas transforma. A próxima é muito nova. Eu já vi. Será? Pega as nossas netas. Não precisa nem as nossas filhas, nossas netas que vão para a rua, não admitem mais. Isso que você contou, experimenta fazer isso com elas. Elas têm um celular ali na cara do policial. Mas, por exemplo, quando bate lá na frente, assim, como tenho visto, assim, a gente está transformando, a gente conseguiu uma sensibilização, uma mudança de olhar. Mas nós não conseguimos ainda um efeito prático, assim, de conseguir um resultado lá na frente. Talvez a gente consiga alguma coisa, mas a gente está num processo de mudança. Eu acho muito positivo. Acho que a geração do meu filho, por exemplo, é uma geração diferente, né? Mas exatamente, mas é isso. A gente está falando de uma revitimização por parte das pessoas. Agora tem que noticiar, tem que falar, tem que colocar a boca no trombone mesmo e não aceitar esse tipo de revitimização, porque é assim que a gente vai mudando. Bom dia, boa tarde, né? Primeiro queria agradecer mais uma vez a presença de alguns de vocês, agradecer a primeira vez que é professora, então todas aí eu vou chamar de professoras, porque eu acho que é o cargo mais alto que alguém pode atingir na vida de professor. Mas eu queria perguntar para a professora Valéria. Eu sou o Ricardo, estou me identificando. Eu trabalho aqui no CIAN, eu também sou ex-presidente da associação e atual vice-presidente. Bom. Mas eu queria perguntar o seguinte. Primeiro eu queria só fazer um comentáriozinho que acho que é mais ou menos o que você concluiu agora, né? Quer dizer, o problema é que esse juiz que lê a Bíblia,
ele vai ser julgado por pares e muitas vezes por pessoas que ou pensam igualmente, ou, enfim, né? Então, acho que é isso que precisa mudar, que não sei se a gente muda. Mas o que eu queria, a minha pergunta, na verdade, a minha intenção não é desvirtuar o assunto, a gente está numa Semana da Mulher, discutindo essas questões da mulher, mas eu vejo muita similaridade, muita analogia entre o abuso, o assédio sexual e o moral, que vitima não só mulheres, se bem que o sexual também eventualmente pode vitimar homens, mas assim, vitima homens e mulheres. E estando aqui no IPT, que é uma instituição centenária, uma coisa que me incomoda muito desde que eu entrei aqui é o fato de que, eu estou falando daqui porque eu não vou ficar falando de outros lugares, mas assim, algumas formas de assédio e de violência moral são naturalizadas aqui. A gente sabe que assim, essa questão do assédio, da violência sexual tem evoluído muito nos últimos anos, assim, a identificação, acho que é o primeiro passo, né? E depois como responder a isso. Mas eu queria saber assim, como que a gente faz para... porque eu não vivi essa questão, né? E, de novo, como o próprio presidente disse, eu sou homem, então eu entendo muito pouco do feminismo. Como que a gente faz para fazer essa mesma transição de conseguir identificar, de conseguir denunciar os assédios morais, como se faz com os assédios sexuais? Né? Eu vi uma evolução muito grande disso na minha vida, que não é tão longa, mas na questão do assédio, da violência sexual. E eu não vejo essa mesma questão na questão corporativa, na questão do assédio moral. Eu queria saber se existe alguma analogia possível nas atitudes. Como a gente poderia fazer isso? Antes de responder, eu queria dizer o seguinte. Claro que nós estamos falando de alguns profissionais que saem da curva, mas nem todos os profissionais saem da curva. Né? Nós temos bons juízes, bons promotores, profissionais que protegem as mulheres. No ano passado, nós tivemos milhares de medidas protetivas deferidas. Nós temos projetos de atendimento às mulheres. Temos em São Paulo um projeto Guardiã Maria da Penha, que vai à casa das vítimas para protegê-las. Então, assim, inúmeros, temos projetos para autores de violência. Então, muita coisa está acontecendo. Né? É importante também a gente passar o que tem de bom. Porque a gente percebe que toda violência ela tem essa violência discriminatória, ela tem uma raiz, que é não aceitar o outro, não aceitar a diferença, essa intolerância. O que fazer? Né? As empresas, né, têm trabalhado com os sistemas de compliance. Né? São esses setores, são essas campanhas de conscientização, isso é muito importante, isso pode ser feito aqui. Então, na PUC nós estamos fazendo um pouco isso. Eu sou professora da PUC também, sou professora doutora da PUC. Quando nós começamos com uma campanha, por exemplo, de contra a violência de gênero, nós expandimos isso, né? Eu faço parte do grupo do professor Silvio Pimentel. Então, nós falamos de gênero, trans, racismo, gordofobia, tudo. Porque, na verdade, quem discrimina discrimina, nós temos várias formas de discriminação. E aí, você faz campanhas, por exemplo, de todos os tipos, né, contra a discriminação. Então, você tem que trabalhar com duas frentes. Primeiro, a sensibilização, para que as pessoas saibam identificar, já que essa violência é naturalizada. Você fala, piadinha para quem faz, não para quem aguenta, né? Identificar e, segundo, criar canais de denúncia. Isso é muito importante. A pessoa precisa ter um canal de denúncia seguro, anônimo, para que ela possa falar, né? E caso queira fazer uma representação, né, estabelecer um protocolo de representação, é basicamente isso. Uma campanha, uma sensibilização para identificar, segundo, orientação e denúncia. Dentro do Ministério Público, uma instituição, nós lançamos essa semana uma campanha contra o assédio institucional dentro do Ministério Público. E aí nós temos uma cartilha bem simples de orientação e criamos canais de denúncia contra servidores e promotores com canais anônimos de denúncia. Então, seria nessa linha. Como vocês têm a associação, pode ser uma associação. Oi. Então, o que eu queria acrescentar, bom, o IPT é tem uma jurisdição um pouquinho diferente dentro da USP, né?
Porque nós temos na USP, nas várias áreas, comissões de direitos humanos. Essas comissões de direitos humanos recebem essas denúncias. Não são anônimas. Nós realmente procuramos identificar. Isso não quer dizer que você vá procurar o autor, mas quer dizer que você pode encontrar mecanismos para que esta pessoa ou estas pessoas saibam que elas estão sendo observadas. Por exemplo, em caso de homofobia ou em caso de perseguição racial, isso acontece. Então, essas comissões, elas passam a trabalhar justamente identificando e tentando inicialmente resolver isso de uma maneira pacífica, até, evidentemente, ter que chegar numa situação um pouquinho mais grave. Agora, no caso de vocês, a Rosa está me dizendo que vocês não têm uma comissão de direitos humanos, mas esse comitê tem que funcionar dessa maneira. Quando eu falei anônima, na verdade é o seguinte, é resguardando os sigilos de quem está denunciando. Sim, sim. Não, o que eu ia dizer assim, a gente tem um comitê de conduta e integridade, a gente tem aqui na verdade, está em transição agora, mas existia aqui uma auditoria interna, enfim, como se fosse uma corregedoria. O problema, assim, é que estruturalmente a gente até que tem evoluído na questão de se organizar para isso. Mas a coisa mais comum aqui é ouvir, mas hoje em dia qualquer coisinha é assédio moral, a pessoa falou não sei o quê, ou deu um grito. Então, exatamente, mas o problema é que quem faz isso é justamente quem deveria tomar as atitudes. E como que a gente inverte essa lógica? Esse é o ponto. Assim, paciência, aos pouquinhos, qualquer coisa é assédio moral mesmo, não gostou, paciência, vai pra casa do lado. Uma boa ideia. Temos uma cartilha também que podemos oferecer. Nós temos uma cartilha, a gente pode distribuir, ela está impressa, ela está na internet, está tudo isso definido, tem uma série de sugestões. Não é que vai resolver, mas pelo menos a pessoa se sente amparada, né? Isso que você está chamando de naturalização desse comportamento é importante desmascarar. Como ela falou, não gostou, sinto muito, vai para casa de mau humor, mas não é para a gente aguentar mesmo. Uma vez nas festas da PUC nós fizemos assim, né? Porque isso aconteceu muito nas festas, né? A menina está embriagada, eles pegam e tal. E a gente trabalhou com todas as vertentes. Aí nós pedimos, os próprios alunos, né, aqueles cartazinhos que eles fazem tipo memes, assim, só que, e aí eles fizeram tipo crush, que a linguagem deles funciona muito bem, né? E o áudio, né? Tá ficando meio foda. Eu nem entendia muito daqueles negócios, eles fizeram, né? Assim, então, isso é áudio, isso é crush. Aí a gente colocou nos banheiros, né? Então, assim, com todas as formas de discriminação. Na festa, né? Aí eu quero ela fazer xixi, a minha fez xixi, ficava assim, arrumando uns cantinhos assim, pra arrancar tudo. Que nada, assim, divertido, sabe? O pessoal curtiu pra caramba. Então, às vezes, eu também é sacar a linguagem. Ó, a linguagem dele, sacar, né? É sacar a linguagem do povo, de repente, assim, do pessoal. Vocês estão, sabe, assim, entender a linguagem daqui, fazer alguma coisa, uma linguagem visual, uma linguagem também de palavra daqui, e fazer, sabe, alguma coisa que atrai a atenção. E não texto, ninguém lê texto hoje em dia, ninguém tem tempo de... A cartilha, o objetivo é você, mas pegar da cartilha as informações e fazer uma coisa legal, tecnológica, a linguagem de vocês. Aí pega. Você tem que falar a linguagem que as pessoas gostam. Então, para cada lugar é uma linguagem. Então, é a linguagem de vocês, sabe? Aí cola. Tá vendo? Ó, dá para adolescente aqui. Oi, bacana. Fica adolescente, professor universitário, cheio de gíria. Deixa eu só uma última questão que eu queria perguntar para vocês, acho que talvez para Valéria. Tem algum trabalho que é feito com os homens? Sim. Agressores? Sim. Propriamente ditos? Na verdade, assim, a gente só vai mudar a nossa sociedade se a gente trabalha com 3 frentes, né? Vítimas, né?
trabalhar com as vítimas, com as crianças que são os filhos da violência e com os autores da violência. Então, dá esse padrão. A Lei Maria da Penha prevê esses centros, né, de reeducação que eles falam. Em São Paulo, nós temos, na capital, 3 já. Um na área central, 2 em foros regionais, mas há previsão de expandir também para outros foros. Tem um em São Bernardo, um em Santo André, tem vários programas. Esses programas, eles são grupos de reflexivos, nós chamamos, tá? São pessoas capacitadas que fazem esse trabalho. Então, são homens que ficam em círculo. Eles são obrigados a ir? Esse é um problema que a gente tem, porque a nossa lei, tem um projeto de lei para mudar isso, a nossa lei não obriga. Porque a lei, ela trata, só obriga na fase de execução da pena, que é muito tarde. Alguns entendem que é obrigatório, outros entendem que não, mas a lei não diz que obriga. Mas, teoricamente, eles dão, quando eles são encaminhados, eles dão, né? Aí são esses grupos, normalmente são 10 homens, os encontros variam de 10 a 16, mais ou menos, 12 a 16, dependendo do programa. Só que os índices de reincidência são praticamente, vão de 2 a 0%. Que você muda o padrão interno do autor de violência. Isso é muito importante. Então, assim, uma das principais políticas de prevenção à violência é você trabalhar com o autor de violência. Isso é importantíssimo. Aí você muda. Mais alguma questão? Não? Bom. E não havendo, mais uma vez, né, em nome das entidades representativas aqui dos profissionais do IPT, o CRE, a CIP e o sindicato, a gente agradece novamente a participação da Valéria, professora Regina, professora Eva, que sempre disponíveis estão para nos ajudarem aquilo que eu chamo de qualificar melhor o nosso debate, entender melhor o que são os desafios de gênero, o que está acontecendo. E, na medida do possível, incorporar esse conteúdo às nossas ações aqui no IPT, né? A começar pelo nosso novo diretor-presidente, que hoje eu acho que, enfim, sinalizou com uma ação afirmativa bastante positiva de que homens e mulheres do IPT, trabalhos iguais, salários iguais. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que registrar, né? e cobrar. E também nas próprias atividades que a gente faz nas diferentes entidades aqui do Instituto. Só avisar os colegas também que a nossa semana vai apresentar amanhã e na sexta-feira 2 documentários, As Sementes e as Escolhas, no horário do almoço, para quem quiser assistir. E na quinta-feira, o Coral da USP se apresenta aqui nesse auditório como uma atividade cultural aqui para os profissionais do IPT. Então, eu acho que sempre das 12 às 13 horas, Ricardo, nós vamos fazer no horário do almoço. Só avisar os colegas que nós hoje filmamos aqui, agradecendo ao Marcelo Kobayashi pelo apoio que nos deu, ao pessoal que fez o nosso marcador de livros, o João da imprensa, a Adriana que fez a arte final, as direções das entidades, Filomena, Priscila, Marcelo, Ricardo, enfim, todo o pessoal aqui das entidades, e dizer que quem depois tiver interesse, nós vamos estar disponibilizando todo esse material, o material, inclusive, que foi apresentado pelas palestrantes, que foram autorizados, para quem quiser se aprofundar no tema. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas, principalmente as colegas da mesa, e um bom final de tarde a vocês.